Desde que a gente começou a conversar sobre esse álbum, desde os primeiros ensaios, a gente já sabia que o nome dele teria que ser um nome forte, um nome que tivesse a ver com as letras das músicas e um nome que também tivesse a ver com a realidade atual do país que a gente vive e do mundo em geral, né? A gente teve bastante cuidado no que passar, no que transmitir. Tenho certeza que quando você escutar a música e dar uma olhadinha nas letras, muita gente vai se identificar. E é isso que a gente espera. Mass Hysteria. Uou! E a gente queria um álbum que fizesse toda a diferença na nossa discografia e carreira da banda. Então, desde o primeiro processo, desde a concepção do nome até a concepção da capa, a gente foi muito cuidadoso. Ele mostra muito a maturidade da banda, é um álbum que tem um conceito, né, bem atual inclusive, foi feito de uma forma bem planejada, veio para ficar e ficar marcante, principalmente na história da banda. Em relação ao estúdio, a gente optou pelo Undercave, né? A gente já tem uma relação bem próxima com o Marlon, né? É um ambiente agradável, a gente se sente bem. O Marlon é um cara super profissional, super organizado. Só a gente chegar no estúdio já com uma bela pré-produção feita, né? Já sabendo o que fazer no estúdio. Foi a melhor escolha que a gente fez, foi ter chamado ele para captação dos sons da banda. Ele me deixou super à vontade para, enfim, levar minha bateria, testar vários pratos, e tudo isso foi importantíssimo para a gente atingir o som que a gente desejava. O álbum Mass Hysteria engloba várias influências da banda, desde pegada anos 90, a la Epitaph Records, Fat Wreck Chords, até pegada mais cadenciada, mais uma pegada No Idea Records. Então a gente juntou tudo num compilado só, várias influências da banda. Eu diria que essas novas músicas são como uma homenagem às nossas influências. A gente até, enquanto estava compondo as músicas, brincava. Tinha uma que a gente chamava de tipo Pulley, a outra era Escola Bad Religion. Diversifica uma da outra, né? O Vitor trouxe muito ritmo que diferencia bastante uma de cada. O Irá com umas composições sustentadas, né? Com todos os acontecimentos, né? A gente colocou uns arranjos bem legais, assim, em várias músicas, assim, então trabalhou muito nisso, na execução, na palhetada. Então o Irá, como produtor, fez um lindo trabalho, cara, e a gente está bem orgulhoso aí de estar lançando esse álbum. É um álbum com diversos tipos de sonoridades dentro do punk rock hardcore e letras atuais, letras críticas, letras que vai fazer você pensar. They will crucify you before you know the truth. Wanted to knock you down away forever. Wanted to knock you down away forever. E isso tudo só agregou no álbum. É uma coisa que a gente nunca teve tanto cuidado de fazer assim. Então acho que é uma questão também de evolução pessoal e uma evolução musical, né? Então o Mass Hysteria engloba tudo isso.
nunca tinha feito uma pré-produção desse jeito, assim, sabe? Ficar meses no estúdio e tocando as músicas, pensando nos detalhes, treinando as cordas, treinando tudo, na verdade, cada um fazer o seu dever de casa em casa. E como a gente é um trio, a maior dificuldade é soar grande. Então a gente ficou preso a alguns detalhezinhos e tal, que no final das contas fez toda a diferença e foi muito, muito animal. Nesse álbum Mad Hysteria tiveram várias participações especiais de vários músicos emblemáticos, músicos que a gente admira bastante. Desde o começo, na concepção do álbum, eu estava pensando numa maneira, né, da gente ter outras pessoas que participassem desse nosso projeto. E a gente sempre curtiu essa coisa de participação especial, até porque a gente vinha de um split com o Down by Law, o Equators. A gente tinha certeza que essas participações iriam agregar muito valor às nossas canções. E foi muito gratificante, né? Ter uma música cantada por pessoas que tu admira e que, de certa forma, te influenciaram em toda essa jornada da música. E a gente ficou muito feliz com todas as participações. Até agora eu não acredito, cara. Imaginar que eu tava escutando os caras lá nos anos 90, né? E hoje eles estão participando do nosso álbum, cara. É coisa indescritível. Teve a participação do Mike V, do Shades Apart, que pra mim é uma das minhas principais influências. Então, foi um sonho ter ele cantando uma das partes de uma música que eu compus. Teve a Emily que botou aquele vocal melodioso, que foi a Eighty Shots, que deu aquele final emblemático, assim, que ninguém vai esquecer. Teve o Scott, que foi um cara que a banda conheceu ele na primeira turnê nos Estados Unidos. E é um cara super engraçado, assim. Foi animal, ele ficou amarradão. Teve o Félix, que cantou uma parte espanhol. A gente queria colocar outra língua também nas nossas músicas para passar uma mensagem cada vez maior. El honor de ser convidado para cantar con ellos. Me encantó, dije que sí en la hora. Larga vida a Endospy. Y les quiero agradecer a todos por esta oportunidad. Vamos para el frente siempre con ese contenido político lindo que nos gusta y nos hace muy significativo lo que es el hardcore punk. Teve o Frank Lacatina, que botou aquele vocal dele a la C-Miami, que é também um cara que eu convivo desde o começo dos anos 2000. Eu tenho bastante influência pelas melodias que ele faz. I've known Bird for, since 2004, when the sophomore effort first went on tour in Brazil. His label at the time, Under Music, put out our record down there, and he brought us down in 2004 and 2005 for 2 Brazilian tours. We've definitely kept in touch since then, and I've seen him a couple times when he's come back up to the States. We did a show with End of Pipe a couple years ago, which was very cool. I was definitely pretty stoked when he asked me to sing on the record. I know our musical tastes are very similar from Sam I Am and Shades Apart, and definitely in that vein. Então, teve um pouquinho de cada sonoridade que no final das contas somou muito ali pro álbum. Eu sempre curti ver artistas participando um dos trabalhos dos outros, e o Irá, como produtor, se encarregou de fazer as escolhas e eu acho que ele acertou em cheio. A gente é eternamente grato a essa galera aí que abraçou a causa e botou o que é de melhor no nosso álbum. Foi muito foda. O importante é transmitir a mensagem e se divertir. Mad Hysteria, mais que um álbum, uma grande realização para a banda. Nunca um álbum com esse nome, os tempos que estamos passando, poderia soar tão atual.